Outro dia eu estava procurando um aspirador de pó para comprar, porque eu estava precisando de um aspirador de pó lá onde eu moro, em Goiânia. Tem muito pó, muita poeira e eu queria comprar um aspirador de pó. E aí eu comecei a procurar na internet, fazer uma série de pesquisas ali para ver onde era mais barato, o que poderia ser mais em conta para mim, até que eu comecei a fazer uma pesquisa de relação custo-benefício, quanto eu estava disposto a gastar, no quanto aquilo seria bom para mim, até que eu cheguei a alguns vídeos no YouTube em que alguns produtores de conteúdo faziam reviews de aspiradores de pó. Ali eles falavam como é que aqueles aspiradores de pó tinham sido, qual tinha sido o desempenho deles quando eles adquiriram, e aquilo serviu para mim de parâmetro na hora de escolher o aspirador de pó que eu comprei. Por que eu estou contando essa história para vocês? É para mostrar que a resenha crítica é um gênero textual que faz parte do nosso dia a dia e às vezes a gente nem se dá conta disso. O tempo todo nós estamos consultando a opinião de outras pessoas sobre aquilo que nos interessa, de modo a servir para a gente como uma referência, uma espécie de um guia, no qual a gente possa se fiar com o intuito de adquirir um produto ou de consumir algum produto, ou mesmo de ler, de assistir a um filme e por aí vai. Eu vou falar com vocês agora sobre resenha crítica e eu dei esse exemplo porque certamente você também já passou por situações como essa, não é mesmo? Dá uma olhada aqui. A primeira parte de uma resenha crítica, quando a gente escreve, é a parte em que a gente vai fazer um panorama geral daquele objeto que é do objeto de interesse, o objeto sobre o qual a gente vai escrever, né? Então, nessa primeira parte, a gente faz uma síntese objetiva sobre o objeto de interesse. Vamos imaginar, por exemplo, que eu vou escrever uma resenha crítica sobre um livro. É um livro de contos de uma autora nigeriana, radicada nos Estados Unidos, chamada Chimamanda Ngozi. Ela faz um trabalho muito bom, ela tem um livro de contos chamado No Seu Pescoço, que é muito bom. E aí eu quero fazer uma resenha crítica sobre esse livro, por exemplo, porque eu gostei muito desses contos, e eu quero que outras pessoas tenham acesso a essa resenha crítica, a essa avaliação que eu fiz sobre esse livro de contos, para que elas possam ter interesse em comprar aquele livro, ou em ler aquele livro, ou em presentear alguém, porque pela resenha ela conseguiu perceber as características e sabe que alguém vai gostar daquilo, enfim. As razões pelas quais as pessoas leem resenhas são as mais diversas, né? Pois bem, então essa primeira síntese aqui, ela é importante, ela precisa ser objetiva. Isso significa dizer que a gente não se posiciona nesse primeiro momento, a gente fala sobre a obra, mas nós não colocamos o nosso ponto de vista ali, nós não colocamos os nossos posicionamentos ali. Tá? Então estou citando aqui um livro, faz de conta que esse aqui é o livro de contos da Chimamanda, o livro No Seu Pescoço, certo? E aí então, na primeira parte da resenha, na primeira parte desse texto, eu vou fazer uma espécie de resumo. Eu vou falar mais ou menos sobre o que esses contos tratam. O que eles têm em comum? Quais são os contos ali que de repente se destacam? É só esse conto que leva o título também de No Seu Pescoço ou tem outros contos que são também interessantes? Então, a partir do momento que eu faço essa leitura do livro todo, eu tenho condição de destacar aquilo que eu considero mais importante. Eu quero destacar 3 contos que eu acho que são mais legais dessa coletânea de contos. Então, aí o que eu vou fazer? Eu vou falar um pouco sobre como é a obra, vou falar um pouco sobre como é a escrita dela, e vou mencionar ali aqueles 3 contos como sendo contos que se destacam. Veja, eu estou falando em destaque, eu não estou falando ainda que é o conto que eu mais gosto, que eu acho mais importante, que eu acho mais legal. Não, eu estou falando simplesmente que eles se destacam ali e que o resto dos contos também são interessantes, ou que o resto dos contos compõe, né, uma obra que é coerente, por aí vai. Nessa primeira parte eu fiz uma síntese. Depois eu vou passar para uma segunda parte. A segunda parte da minha resenha já é o quê? Uma análise crítica e objetiva do objeto temático. Então, pensando que eu estou fazendo uma resenha crítica sobre um livro de contos, no primeiro momento eu fiz o resumo dessa obra, um panorama geral, falei um pouco sobre a autora e falei um pouco também sobre como é a estrutura desses contos. Nesse segundo momento eu já vou fazer uma avaliação. Essa avaliação, eu não vou falar assim, na minha opinião, esse é o melhor livro de contos que tem. Eu não vou escrever desse jeito, tá? Porque como a resenha é um texto que aparece muitas vezes no jornal, na revista, a gente tem visto ele acontecer também na internet com muita frequência, no âmbito acadêmico, né, na faculdade, os professores pedem para a gente produzir esse gênero também. Apesar disso,
a gente tem aqui que fazer uma análise crítica e é o nosso posicionamento. Só que a gente vai fazer isso mantendo um certo distanciamento linguístico. Isso significa dizer que a gente vai recorrer aí à terceira pessoa do discurso. Então, ao invés de dizer assim, eu vejo esse livro como um livro muito bom. Não, ao invés de dizer isso, a gente vai dizer assim, o livro de Chimamanda traz uma discussão para a literatura, para a sociedade, que ainda não tinha sido feita por uma autora negra com essa divulgação toda, com esse conhecimento todo. Afinal de contas, essa autora que eu estou citando é uma autora bastante conhecida, né? Então, veja só, eu estou fazendo uma crítica aqui, mas eu não estou me colocando na primeira pessoa, eu estou fazendo essa crítica mantendo um certo distanciamento. Eu estou aqui na terceira pessoa. Esse texto está aqui dividido em duas partes, eu gosto de dividi-lo dessa maneira, mas eu não estou aqui dizendo que o texto tem que ter 2 parágrafos, tudo bem? A gente vai escrever um texto normal com a quantidade de parágrafos que ele precisa ter. Se por acaso eu tenho que fazer um trabalho escolar e o professor pediu que essa resenha tenha 30 linhas, então eu vou dividir esse texto em parágrafos o suficiente para caber nessas 30 linhas. O ideal de um texto de 30 linhas é que ele tenha ali uma média de 4 parágrafos, mais ou menos. Então, seria isso. 2 parágrafos para fazer a primeira parte, 2 parágrafos para a segunda parte. Uma outra hipótese possível de configuração desse texto, eu também poderia fazer um parágrafo para introduzir e fazer o panorama geral da obra e 3 parágrafos para poder fazer a crítica e a análise desse objeto, que no caso eu estou usando como exemplo aqui esse livro da Chimamanda, beleza? Isso é para uma resenha de livro. Mas como eu disse no começo dessa aula, a resenha pode ser sobre qualquer coisa. Eu posso fazer uma resenha sobre um celular novo que foi lançado no mercado. Eu posso fazer uma resenha sobre um novo videogame. Posso fazer uma resenha de um carro. Posso fazer resenha de um filme. Posso fazer resenha de qualquer coisa que possa ser acessado por outras pessoas. Não dá para fazer uma resenha sobre um quadro que eu tenho na minha casa, que só eu tenho aquele quadro e mais ninguém tem, porque não faz muito sentido. Por que eu vou divulgar um trabalho que só eu tenho que outras pessoas não podem ter? Não faz sentido isso. A resenha, ela é num sentido de avaliação, de capacidade de demonstrar como é que é o nosso olhar crítico sobre aquele objeto e também de divulgação, de recomendação ou não, né? Porque a crítica que eu posso fazer pode ser uma crítica negativa. Pode ser que eu não goste daquela obra, eu faça ali aquele primeiro momento uma abordagem geral, para que o leitor possa se familiarizar com aquilo que eu estou apresentando, mas depois eu posso fazer uma crítica mais pesada mesmo, posso fazer uma crítica negativa, dizendo que a obra é uma obra clichê, é uma obra que repete padrões, que ela não apresenta nada de novo, que não vale a pena ler, que não perca seu tempo. Isso pode ser dito num texto, não tem problema. Em geral, as resenhas fornecem para nós críticas que são elogiosas. Dificilmente você vai encontrar num jornal, numa revista, uma crítica que é muito negativa. Em geral, são críticas elogiosas, mas eventualmente a gente vai ter críticas negativas aí também, e essas críticas negativas fazem parte desse universo da resenha, tá? Aqui eu também coloquei aqui chaves musicais, né? Eu não sei se o nome é exatamente esse, notas musicais, né? Melhor. Notas musicais aqui para remeter à ideia de que a gente também pode fazer resenha crítica de música. Tá? Então, se um cantor, se uma banda lança um disco novo, é possível que a gente escreva uma resenha crítica sobre isso também. E aí, na hora que a gente está fazendo uma resenha de banda, vale a pena, por exemplo, a gente recobrar outras obras, né? Imaginando aqui que a banda tem outros discos que foram lançados. Aí, nesse momento em que a gente está fazendo a síntese, a gente pode aproveitar, por exemplo, para fazer uma breve comparação, dizer que o disco dessa vez mantém características do disco anterior, ou então para dizer que esse disco traz uma roupagem diferente da do disco anterior. Isso pode ser dito também nesse primeiro momento aqui, para que o leitor possa se situar e ter como referência, né, aquilo que o autor da resenha está falando. Mas depois, na parte de crítica, é interessante a gente mostrar, né, os pontos que são positivos ou negativos, e é possível fazer essa crítica balanceada também. Eu também posso fazer uma crítica que mostra tanto os aspectos positivos quanto negativos. O importante é, ao final, o meu leitor ter um posicionamento sobre o que eu escrevi. O meu leitor vai acabar de ler minha resenha e vai saber que, no geral, eu falei bem daquela obra, ou, no geral, eu falei mal daquela obra. É importante que ele chegue ao final do texto e tenha essa visão. Guga, mas e se a crítica for uma crítica construtiva?
Vamos lá, o que é uma crítica construtiva? É uma crítica que apresenta os aspectos negativos, mas vai dizer como é que esses aspectos poderiam ser positivos. A crítica construtiva é essa, eu falo mal, mas eu te sugiro como melhorar. Basicamente é assim que funciona, tá? E coloquei também aqui a claquete, tá certo? Que é um símbolo para o cinema. A gente seguia muito para filmes com as resenhas que existem por aí. Tem sites que são especializados em resenhas de filmes. E é muito legal consultar esses sites antes, porque essas resenhas não costumam dar spoiler. Elas não costumam dizer pontos muito importantes do filme que vão estragar o filme se você souber deles antes. Mas ao mesmo tempo conseguem trazer tanto o enredo aqui nessa primeira parte, né, contando mais ou menos qual é a história do filme para você se familiarizar com ela, e depois fazendo uma crítica. Essa crítica pode ser ao enredo, a crítica pode ser à adaptação, a crítica pode ser ao som, a crítica pode ser à estética, a crítica pode ser aos atores, a crítica pode ser à direção, a crítica pode ser sobre tudo isso, tá? Então, a gente tem muito material para escrever quando a gente fala de cinema, né? Tanto que a maior parte das resenhas que eu leio são resenhas de cinema, porque me interessa muito esse universo cinematográfico, eu gosto muito de ter contato com isso, então eu estou sempre lendo esse tipo de resenha. Então é isso, né? Vamos repassar aqui os pontos principais. Quando a gente fala de resenha crítica, nós estamos falando de um texto que é avaliativo, em que na primeira parte a gente faz uma síntese, um panorama geral daquela obra que está sendo analisada, daquele objeto, e depois, na segunda parte, a gente faz uma avaliação crítica, que pode ser positiva, negativa e, eventualmente, ela pode ser também construtiva. Pode ser sobre esses três objetos aqui que a gente colocou, sobre a literatura, sobre a música e sobre o cinema, mas pode ser sobre qualquer coisa, como, por exemplo, sobre um aspirador de pó, beleza? Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Valeu!